Olá, graça e paz, queridos. Que bom estarmos juntos em mais um momento de ministração. Eu estou feliz porque de um tempo para cá venho pensando em algumas gravações e para quem tem já um DVD meu, sabe que outras pregações foram feitas em igrejas e ali mesmo foram gravadas. Mas eu escolhi fazer diferente dessa vez, fazer a gravação desta pregação em um estúdio e, de certa forma, ter uma conversa simples sobre a nossa caminhada cristã. Nessa oportunidade, eu quero falar de vida. Segundo o mini dicionário de língua portuguesa, vida significa existência, tempo decorrido entre a vida e a morte. Ou seja, modo de viver, animação, vitalidade. E ainda outro dicionário de Michaelis que diz que vida é atividade interna substancial, por meio da qual atua o ser humano onde ela existe, estado de atividade imanente dos seres organizados, ou mesmo duração das coisas. Enfim, vida. E por que eu escolhi este tema? Eu tenho observado a caminhada, a minha própria caminhada e a caminhada de muitos irmãos e tenho me feito muito essa pergunta: será que nós temos vida? Será que há vida no teu casamento, há vida no seu trabalho? Será que há vida na sua igreja? Se você é pastor, você é líder, você é administrador, enfim, em qualquer âmbito em que você está inserido da própria vida, você se sente vivo, há vida à sua volta. E é sobre isso que eu tenho pensado e é sobre isso que eu quero falar nessa oportunidade, porque eu acho que nós precisamos repensar algumas coisas, tanto na nossa caminhada cristã, quanto na nossa própria vida em si. E eu quero que você abra a sua Bíblia, talvez no telefone, talvez você está em casa, você pode pegar a sua Bíblia, onde quer que você esteja, ou mesmo pela internet. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 5, os versículos 21 ao 25. Eu gostaria que você lesse comigo. João, capítulo 5, versículos 21 ao 25, e diz assim a palavra do Senhor: Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu gostaria de ler na Bíblia em Ubuntu, porque eu trouxe, é a Bíblia do meu pai, eu herdei quando ele faleceu, e ele me deixou a sua Bíblia, a Bíblia que ele usava para ministrar, ele era pregador também, e aproveito já para dizer que louvo a Deus pela semente que foi plantada em meu coração por meus pais. Isso é o resultado da vida de Deus na vida dos meus pais, transmitida à minha vida. Ministério que eu carrego até agora e me regozijo no Senhor, porque é o melhor tesouro que eu tenho. Eu vou lê-la em Ubuntu, no outro dialeto, nosso dialeto. Momo ndeti isia apindulava qualufa kwenda ovainha omwenyo hachomola aicha omwenyo kwava apanga momo isia katetuluila umwe puayo moko yosi yokutetulula waiecha kumola. Ocho vosi vasumbile mola ndeti vasumbila isia. O kasumbila mola kasumbilavo isia wotuma. Mopia lenesiti ochili uoyeva ondaka yaye kwenje okolela uanuma okwete omwenyo kopwi. Keia koku tetuluiwa
Puai, wailuka ale vokufa, wainila vomuenyo. Mopi ale nesiti ochili, ola ia, kwenda yeya ale okuti, vakwalufa, vayeva ondaka, yava mola, asuku, kwenje, ava vayeva, vamola, omuenyo. E eu quero que você caminhe comigo nesses minutos de ministração e analise um pouco o que a Bíblia diz no que nós acabamos de ler no capítulo 5 de João. Porque Jesus, neste instante, ele dá uma resposta aos judeus que estavam questionando a sua alegação quando ele diz: eu sou um com o Pai. Então os judeus de alguma forma pediram que ele justificasse a sua afirmação. E essa palavra, ela abarca vários outros sentidos, dentre os quais eu quero citar dois. Um refere-se a pessoas salvas da morte para a vida, e geralmente nós dizemos assim: eu era pecador, mas agora eu sou salvo. Eu estava morto. E em muitas músicas, em muitos louvores, nós cantamos isso também. Nós dizemos que eu estive morto, eu estive em pecado, e agora eu tenho a vida de Deus. E abarca também a questão da vida vindoura, que Cristo virá buscar a sua igreja, Cristo virá buscar os remidos. E mais uma vez João, ele explana as palavras de Cristo, mostrando esse momento de questionamento e de justificação pela parte de Jesus. E ele oferece duas razões: que as pessoas se maravilhassem no relacionamento que ele tinha com Deus. Na verdade, quando Jesus responde aos judeus neste momento, ele expressa o desejo que ele tinha, que do mesmo jeito que ele é um com o Pai, que nós pudéssemos estabelecer um relacionamento tão sério e tão íntimo com o Pai, ao ponto de nos tornarmos alinhados com o Pai. E ele se preocupa com isso, ele mostra o desejo dele, que nós pudéssemos entender o propósito de sua vinda até nós. Jesus Cristo se fez homem para que nós pudéssemos entender que ele entende a nossa vida. E quando nós falamos de Cristo, nós falamos de algo maior. Nós entendemos que Deus, ele quer que a partir do Filho, nós tivéssemos a oportunidade de entender a verdadeira vida. Ou seja, que a partir do Filho, Deus tivesse a oportunidade de revelar a verdadeira vida a todos nós, a vida que ele quer. A Bíblia diz em João 10, versículo 9 e 10, eu gostaria que você abrisse comigo, João 10, versículos 9 e 10, a Bíblia diz que, olha o Senhor dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Pastagem é alimento. Quando nós falamos de pastagem, nos referimos a alimento, nos referimos àquilo que mata o nosso anseio, aquilo que mata a nossa fome. E no versículo 10, a Bíblia diz: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Presta atenção na segunda parte. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância. Mas antes mesmo de conhecer essa vida em Deus e manter esse relacionamento que Cristo tinha com o Pai, é necessário primeiro aceitar a Cristo e deixar que Ele esteja no centro da minha existência, no centro do meu viver, nesse espaço entre a minha vida e a minha morte, nesse tempo curto, porque a vida passa muito rápido. Você está vivo hoje, amanhã você pode não estar mais vivo, por isso é que devemos aproveitar, ousar e deixar que Deus seja o centro da própria vida, para que, de certa forma, eu possa desfrutá-la com abundância, essa abundância que a Bíblia diz. E o versículo 24, ele é claro, porque ele diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da vida para a morte. Como eu disse no início, refere-se também à vida vindoura, ou seja, depois da morte. A vida depois que Cristo vier levar a sua igreja, e ao mesmo tempo a vida hoje, nesse momento.
Mas você não tem como desfrutar a vida em Deus sem olhar para o Filho e permitir que Ele seja o centro da sua existência. Há vida em você, há Cristo em você, há Jesus em você. E eu me refiro a isso porque, de certa forma, estou preocupada com o caminhar da igreja. Estou preocupada com o caminhar daqueles que se chamam remidos. Estou preocupada porque verdadeiramente o nosso caminhar não expressa vida. Muito mais além do que isso, expressa morte, expressa morbidão, expressa tudo, menos vida. E há pessoas que geralmente têm há pessoas que gostam de dizer: nossa, você transmite uma energia positiva. Eu não chamo de energia positiva, eu chamo da vida de Deus. E essas pessoas, elas sorriem, elas são felizes, elas são alegres. Mas a vida a que eu me refiro, ela é muito mais do que apenas o sorrir, do que apenas o se alegrar, do que apenas ser animado, estar sempre bem disposto, do que ter uma energia positiva, como algumas pessoas dizem. Eu estou falando realmente da vida em Deus. E a palavra de Deus em João 3,16, eu creio que você conhece esse versículo, se você já é cristão. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, e veja que o versículo 24 ele enfatiza isso: aquele que crê receberá. Aquele que crê naquele que me enviou, me honra, me receberá, me aceita, viverá. Aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Porque eu sou um com ele. Se ele é a vida, eu também sou a vida. Jesus Cristo, ele é a revelação exata da vida de Deus em nós. E a Bíblia enfatiza isso, dizendo que o Jesus é a revelação perfeita da imagem do Pai. Antes mesmo de ter essa vida, é necessário que haja uma metanoia. Metanoia significa conversão genuína, ou seja, mudança de mentalidade, mudança de mente. E isso envolve várias coisas da própria vida. Isso envolve mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de visão. Trocar os óculos, colocar os óculos de Deus. Isso envolve muitas coisas. Muitas coisas. Mudanças de desejos, mudanças de escolhas. Porque quem tem a vida de Deus está pronto para sacrifício, para renúncia, está pronto para entrega, está pronto para viver, não mais para si, mas para Deus. Você está vivo? Há vida no seu casamento, há vida no seu trabalho, há vida na sua igreja. Talvez você seja líder. Cuquete o moenho, há vida. Cuquete o moenho com joiove, há vida na sua casa. Colho moenho com embeleiove, há vida na sua igreja, há vida. Há vida. Há vida na sua vida. Quando realmente há vida. Quando realmente há vida. Você alcança maturidade cristã. Eu gosto dessa frase, maturidade cristã. Mas mais do que gostar da frase maturidade cristã, eu gosto do que ela significa. Porque significa que nós estamos prontos para encarar a vontade de Deus na nossa vida. Estamos prontos para encarar as escolhas de Deus na nossa vida. Estamos prontos. E todas as vezes que alguém vai se batizar, existe o versículo que Paulo usa: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estou morto para essa vida, porque agora vivo a vida de Deus. É um artista cristão que canta um louvor: já não mais vivo a minha vida, mas a vida de Deus.
Você vive a vida de Deus? O resultado da metanoia, você vive os desejos de Deus? Você vive as escolhas de Deus? Tudo bem, Deus tem o livre-arbítrio, tudo bem, não tem problema. Você tem liberdade de escolha, mas você sabe que a vontade do Pai, a vontade plena de Deus, ela é a melhor para a sua vida. E somente ela gerará vida na sua vida. E muitas vezes caminhamos, estamos mortos, temos sede, estamos aflitos. Sabe por quê que estamos aflitos? Porque nós sentimos que existe alguma coisa dentro de nós que não está lá. Até pessoas que dizem, há um vazio dentro de mim, eu quero mais, eu quero mais. E o homem é meio sem vergonha, porque todas as vezes ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Ele quer mais. Pensa comigo, você quer uma vitória hoje, amanhã você a alcança, depois da manhã você quer outra vitória. Você celebra por um pouquinho de tempo, mas depois você quer mais. Porque a carne ela não se satisfaz. Os nossos desejos não se satisfazem. Não tem um nível de... Não tem. Assim, chega, agora está pronto, acabou. Não. Nós sempre queremos mais. Se você tem uma bicicleta, depois você vai querer um carro. Quem sabe de uma marca simples. E depois uma mais complexa. E depois aquele sonho de criança que você teve. E se tem uma casa menor, depois quer uma outra casa. Depois, se você quer um pouco de dinheiro, depois você vai querer um outro emprego em que você queira mais dinheiro, tenha mais dinheiro. E depois... E a vida vai. E acontece. Tudo bem, é normal, mas é necessário domínio para que isso não te domine. Para que isso não te controle, para que isso não te mate, não roube de você a vida que há em você, a vida que o Espírito Santo, na verdade, quer dar a você de forma transbordante. E quando você entende isso, você ganha pernas para caminhar, você não se torna apenas um homem bom, uma mulher bondosa, você se torna um justiceiro, você se torna um homem de justiça. Um defensor dos injustiçados. Você se torna o defensor dos aflitos, dos pequeninos. E quem são os pequeninos? Aqueles que estão em condições piores do que nós. Porque nesse momento a tua vida se manifesta para outros. Você alcança outros. E não é apenas uma energia positiva, não. É a vida de Deus. É o agir de Deus, é o mover do Espírito Santo a partir do teu olhar, a partir do seu andar, do seu vestir. É o testemunho sem que seja necessário usar palavras. A vida. Quando a vida você promove o reino de Deus e você entende que o dom, que a unção que Deus colocou sobre a tua vida não é para você, é para alcançar outros, é para gerar vida noutros. E isso não necessita, mas ela é uma missionária angolana, Ruth angolana, então ela deve estar a convocar os brasileiros, americanos, outras pessoas para de certa forma ir para Angola. Não é isso. Se tão somente você tiver vida, os outros são contagiados pela vida de Deus em sua vida. E quando isso acontece, você se torna inconformado e se liberta de conceitos medíocres e que não edificam em nada. Ultimamente há pessoas que fazem o seguinte, vão na sua própria igreja no domingo e durante a semana vão noutra igreja. Por quê? Porque provavelmente na igreja deles, talvez o pastor esteja ensinando a palavra de Deus. Porque é necessário uma vida vivificada. É necessário sabedoria, é necessário maturidade. O que é sabedoria? A capacidade de usar o conhecimento que temos adquirido. Isso gera essa maturidade a que me refiro, que dá a possibilidade de gerar a sua vida de forma sábia. De forma clara, de forma simples, como eu digo, queridos, Cristo é simples. E muitas vezes nós é quem complicamos tudo. Mas quando não há vida, parece que tudo se complica. Não estou aqui também querendo dizer que essa vida é a solução para... Mas na verdade é a solução para todas as coisas. E talvez seja isso mesmo que eu esteja querendo dizer. É o que eu estou dizendo. Esses conceitos, tem que adorar assim, tem que levantar a mão assim, tem que vestir assim, tem que fazer não sei o que assim, e na verdade, nós mesmos nos robotizamos, se é que esse termo existe.
Nós queremos colocar Deus numa forminha, desenhar Ele do jeitinho e caminhar do jeito que nós queremos. E ainda queremos ver a sua glória. Não, não tem como. E sabe por que não tem como? A prova disso é o que nós fazemos. Nós vamos num culto abençoado, muito abençoado. E aí nós dizemos, nossa, o culto foi bênção. Nesse momento estamos em casa. O culto foi uma bênção, ocorreu tudo muito bem. Que bom, que bom, que bom, que bom. Aí voltamos ao normal. Tudo que aconteceu no culto, ficou lá na igreja. E quem sabe, no outro domingo, se vê um pregador abençoado, se vir um pregador abençoado, aí quem sabe nós teremos um outro culto abençoado. Trazer aquela bênção que aconteceu na igreja para casa, não, aí é que está o desafio. Trazer o perdão da igreja para o lar, para dentro de casa, para que de alguma forma haja vida nos relacionamentos entre a família, para que se revele na igreja, aí é que está o desafio. Porque acontece na igreja, a gente vai dar uma voltinha na igreja em 2 horinhas e que seja bem rápido. Isso não acontece muito em Angola, porque na verdade o tempo de culto é estabelecido e não se contesta, acontece o culto e pronto. Mas eu vejo isso no Brasil. Eu vejo em igrejas que o culto passou só um pouquinho do horário. Tem pessoas que reclamam na cara do pastor. Pastor, hoje foi puxado, hein? Pastor, da próxima vez, por favor, vamos terminar um pouco mais cedo. E já olham para o pregador e dizem assim, quanto tempo o senhor ou a senhora vai precisar para pregar? E ainda que pregue o que nós gostamos, algo que dê um tapinha nas costas, algo que nos agrada, porque se pregar alguma coisa que possa arrancar aquilo que mata a minha vida, então esse pregador nunca mais será convidado, esse pregador não é de Deus, esse pregador não é agradável. Existe alguma coisa nesse pregador que não bate. Ferida que não sangra, não sara. Ferida que não sangra, não sara. E o pregador que foi chamado para agradar os homens e não gerar vida entre os homens, para glorificar o nome daquele que o arregimentou, vai mesmo agradar aos homens. Mas aquele que foi chamado por Deus e que entende que é para o Senhor o que ele faz, desculpe, não vai agradar. Não vai agradar. Não vai. A verdade dói, mas ela liberta. João 8:32 diz. João diz, dói, mas liberta. E sabe por que estamos assim? Porque estamos no tempo que Paulo diz, estamos com coceiras nos ouvidos. A verdade incomoda, a verdade nos coça. Estamos cansados do que eu não sei, mas estamos cansados, estamos estressados, não temos tempo para pensar, para caminhar com as pernas e eu fico aflita porque é tanta falta de vida que a nossa vida, as nossas dependem da vida do pastor e acredita, há pastores que nem mais estão orando, há pastores que não mais têm uma vida com Deus e a tua pouca vida com Deus depende da pouca vida com Deus desse pastor. Onde é que nós vamos chegar? Para onde nós estamos indo com essa falta? Para onde? Essa falta de vida, para onde nós vamos? Para onde nós vamos parar? E ainda defendemos as nossas placas, ainda defendemos os nossos templos, ainda defendemos o valor de dízimo que entra na nossa igreja, ainda defendemos os departamentos que lideramos, os cargos que carregamos dentro do nosso tempo, como se isso fosse alguma coisa importante. E nós chegamos nesses templos, entramos com fome, saímos com fome. Entramos aflitos, saímos aflitos. E sabe o que nós queremos ouvir? A tua vitória vai chegar. Esse ano será o ano do melhor de Deus na sua vida. Não, o melhor de Deus na sua vida já veio. E se chama Jesus Cristo, a vida de Deus. Você só vai entender isso se você crer. Você só vai entender isso se você quiser. Você só vai entender isso se você optar, escolher, caminhar de forma consciente, de forma racional. A Bíblia diz que o meu povo está sendo... Deus, ele olha para o povo e diz, o meu povo está sendo destruído. Porque lhe falta conhecimento.
Aonde nós vamos parar? E nós estamos acostumados com o evangelho do oba-oba. Você vai vencer. Você vai vencer, você vai vencer, tudo posso naquele que me fortalece, vai ficar tudo bem, calma, relaxa, vai vencer, a tua vitória vai chegar. E ainda corremos atrás de profecias como se houvesse ainda. Como se houvesse uma outra profecia melhor do que essa. A palavra de Deus. Não vai ser fácil, não vai. Não vai ser fácil, não vai. Não vai ser fácil. E acredite, não está fácil para ninguém. Desde o dia que você decidiu caminhar com Cristo, ou se você está decidindo neste momento caminhar com Cristo, entenda, você se alista para a batalha. Então batalhe, guerreie, lute como guerreiro de honra. Você acha que nós estamos vivos ou parecemos vivos? Nós estamos vivos ou parecemos vivos? Deixa eu ver um povo que realmente está vivo. Independentemente do que Deus vai fazer amanhã, me alegro pelo que Ele fez hoje, me alegro pelo que Ele fez ontem, anteontem, a semana passada. Eu me alegro. E não existe nada melhor do que o cristão grato. Gratidão. Deixa eu ver se nós temos vida, reclamamos por tudo. Quando temos dinheiro, quando não temos, quando tem pão, quando não tem pão, quando tem arroz, quando tem não sei o quê, quando não tem. Reclamamos por tudo, reclamamos pelo trabalho, reclamamos por tudo. Mas a maior parte das coisas das quais reclamamos foram as que nós pedimos a Deus. Antes de as termos. Nós pedimos para Deus e Deus nos dá e nós reclamamos. Falta de vida. Falta de vida. Falta de vida. É pregado sobre o perdão o tempo todo. Mas está escasso. Está escasso encontrar pessoas que perdoam. Você acha que nós temos vida ou parecemos estar vivos? Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo que honra o Pai. Do modo que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você acha que nós temos vida? Eu acho que não, porque nós precisamos estar vivos. E desculpa se eu estiver sendo pessimista, porque esse tem sido o teor das minhas reclamações. Deus como? Deus como? É possível que melhore? É possível que melhore? É possível que melhore, sim. Nós podemos ter mais de Deus. Nós podemos realmente caminhar como seres vivos. E quando eu digo que falta de vida, não falta vida fora da igreja, é dentro da igreja. E às vezes eu me preocupo porque eu olho para o mundo a que nós olhamos como se fosse o câncer. E quando eu era adolescente, eu me lembro que alguma equipe de irmãos da igreja vieram para mim e disseram: Ruth, você é filha de pastor, não pode andar com pessoas do mundo. Mas eu sou do mundo. Eu estou no mundo. Sim, mas somos do mundo, mas não. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Sim. Mas sabe o que me preocupa nesse drama todo que eu estou a fazer agora, nesse parênteses? Que parece que às vezes as pessoas do mundo têm mais vida do que as pessoas do céu. Só não sei quem são as pessoas do céu. Se você se considera uma pessoa do céu, analise bem como vai o seu caminhar, como vai o seu caráter, como vai a sua vida, como vai.
Cada dia fica mais claro o quanto somos uma geração mimada, uma geração sensível, sabe? Uma geração raquítica. Procuramos sempre coisas para alimentar nosso ego, nosso orgulho, nossa vontade, nossa fome. Porque, na verdade, estamos mortos e queremos, de alguma forma, falar para nós mesmos que estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos. Não, 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 não. Talvez o que nós precisamos dizer é: precisamos viver. Precisamos viver. Precisamos viver. Sabe como é notório? Sabe como é notória essa morte? Que me preocupa. Analise as nossas orações. Eu declaro, eu mando, eu determino, eu falo, eu quero. Como se Deus estivesse nos devendo alguma coisa. Até para com Deus nós usamos orações manipulatórias. Manipulamos Deus. Nós manipulamos. Sabe por quê? Primeiro pensamos em nós, depois em Deus. Usamos Deus para satisfazer a nossa vontade. E é interessante quando vejo que nós nos convencemos que a nossa própria vontade é a vontade de Deus. E temos medo de assumir isso. Não. Não precisas fazer isso. Não culpe Deus pelas tuas más escolhas. Não culpe Deus pelo que não correu bem na sua vida. Não culpe Deus. Não manipule Deus. Nós podemos sair desse estado de fraqueza, podemos sair desse estado de pequenez, nós podemos sair. Porque se não pudéssemos, anularia a vinda de Cristo nessa terra. Nós podemos, eu creio que nós podemos. E é nisso que consta a minha esperança. Nós podemos viver de forma abundante. Nós podemos sim. Não, nós podemos não nos conformar com esse evangelho que só tem fins felizes. Não tem fins felizes para todo mundo. Mas é possível que haja vida para aqueles que creem, para aqueles que aceitam, para aqueles que recebem. Chitava okuti kukala omwenyo pukuvanava yongola, kuvanava com Jesus Cristo. Eu digo, é possível que haja vida, é possível. É possível que haja vida, é possível. É possível que as circunstâncias não determinem o nível de vida que temos em Deus, que as circunstâncias não nos abalem. É possível que a nossa vida esteja tão firmada em Cristo, tão firmada em Deus, tão enraizada nos fundamentos de Sua palavra, que não sejamos abalados por qualquer ventinho, por qualquer estresse, por qualquer coisinha simples e pequena. Porque sabemos em quem cremos, porque sabemos a vida que temos, porque sabemos a quem recebemos, a quem possuímos. Aquele que nos salvou, aquele que nos deu uma vida abundante, transbordante. É possível. É possível agir como pessoas vivas. É possível. Não se contente com o evangelho que simplesmente diz que Deus vai te dar tudo. Você sabe que Deus não vai te dar tudo. Você sabe que Deus às vezes vai dizer não. Você sabe que você não vai vencer sempre. Às vezes você vai perder. Mas isso não determina o nível de amor que Deus tem para com a sua vida. Não. E nem deve determinar o seu fôlego. Não. Independentemente das circunstâncias, viva! Você precisa permanecer vivo, porque você é a coisa mais importante desse processo todo. Não permita que as circunstâncias roubem a sua vitalidade,
a sua vida. E como vimos no começo, não permita que as circunstâncias roubem a sua existência, o seu tempo entre a vida e a morte. Você tem uma vida só. Não permita que as circunstâncias, os desafios, os problemas roubem a sua animação, a sua vitalidade. Não permita que as circunstâncias roubem a sua alegria. Não negocie isso. Não negocie a sua vida. Dinheiro passa. Fama passa. As vitórias que você quer hoje, talvez você nem queira amanhã. Os desejos da carne são passageiros e muito rápidos. Mas a vida é em Deus. A vida é em Deus. Se você morrer hoje, você vai para onde? Você tem medo de morrer? Como você está vivendo essa vida que você tem? Escolha viver de forma abundante. Apesar dos problemas, viva e vivifique outros. Viva e vivifique outros. Viva e vivifique outros. É isso. Você não pode gerar vida se primeiro não vivificar a si mesmo. Você não pode gerar vida se você estiver morto. Só quem tem vida pode gerar vida. O que está morto provavelmente deixa morte por aí. E quando Paulo, ele ministra para alguns jovens, Eutico sentado sobre a janela, cai. E nesse momento ele praticamente morre. A vida que estava nele é dele retirada. E sabe o que acontece? Todos se alarmam e ficam preocupados. Porque vem Eutico deitado no chão. Mas Paulo, ele desce e na sabedoria de Deus, ele deita sobre ele estende as mãos sobre Eutico e ele deixa que a vida que há nele transpasse para Eutico. E no mesmo instante ele levanta e diz: acalmem-se, fiquem tranquilos. A vida está nele. E ele se maravilha. E o desejo do meu coração, hoje, é que a vida de Deus seja passada para você. É que a vontade de Deus seja passada para você. É que o querer do Pai se manifeste em você. E que você desfrute isso de forma transbordante, de forma maravilhosa. Você pode fazer isso. Agradecendo, sendo fiel, sendo simples, amando, perdoando, vivificando com tudo isso que Deus coloca em você. E eu acho que todos já viram A Era do Gelo, é um filme muito famoso. E eu fico feliz quando eu vejo aquele esquilo que corre atrás de nós, do início ao final do filme. Você já viu isso? E eu quero olhar para a tua vida hoje e dizer: corra atrás da vida de Deus na sua vida, como aquele esquilo corre atrás de nós. Porque Deus é a nossa nós. E nós e seus esquilinhos. Deus é maravilhoso. E o desejo do coração dele é o mesmo desejo do Cristo. Para que a vida que há em Deus, ele que é a essência, seja gerada em nossa vida. E eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos, fique de olho aberto, você que sabe. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te bendizer. Nós queremos declarar que tu és o Deus das nossas vidas, que além do Senhor não há um outro Deus. Nós queremos te louvar pela vida que o Senhor tem em nós. Obrigada pela tua fidelidade, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua vida revelada no Cristo que vem até nós para nos ensinar o que é esse viver. Se tão somente vivêssemos como Cristo, Senhor,
teríamos uma vida completa. Mas é tão difícil, porém, podemos crescer um pouquinho mais todos os dias. Ensina-nos, ensina-nos a viver. Ensina-nos a viver. Ensina-nos a viver. Pai, se existe alguém que ainda não te aceitou, vendo essa mensagem, te peço, escreva o seu nome no livro da vida. Capacita, vivifica, santifica, abençoa, cuida, protege, ensina. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo. E não permita que nenhum dos meus irmãos aceitem viver uma vida pequena, uma vida medíocre. Que a nossa vitória, a nossa vitória esteja no caminhar, no viver a tua vida de forma única e simples. Que a tua graça e o amor estejam superabundando os nossos lares, as nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe Angola, abençoe o Brasil, abençoe as nações e levante homens e mulheres vivos para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus.